Olá, galera! Mais uma vez aqui com o podcast Bola da Vez. Prazer inenarrável estar aqui com vocês. E hoje, eu já falei para vocês, aqui só senta gente de garbo e elegância. Aqui só senta para conversar com o Júnior Bola, quem tem realmente conteúdo. A gente não entrega qualquer coisa para você, não. Por isso que você está aí, ó, nessa categoria seleta, né, de ouvinte e de telespectador aí do nosso podcast. Galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma pessoa que eu conheço só há 25 anos, tá. Tive o prazer de conhecer lá no ano 2000, como profissional da educação, dando aula, trabalhamos muito tempo juntos e acompanhei, obviamente, de perto, né, todo o seu a sua evolução, né, na vida política, trabalhamos ali bastante, né, para que pudesse evoluir, vimos ali que tinha um grande potencial para a coisa, e daí nós tivemos o prazer de tê-lo como vereador, se torna depois presidente da Câmara Municipal do município de Vitória, depois se torna subsecretário de Esportes do Estado do Espírito Santo e hoje é subsecretário de Educação no nosso estado, além de ser o pai da Anne, né, também que conheço, né, desde bebezinha também. Galera, hoje nós temos aqui conversando meu amigo e irmão Vinícius Simões, professor Vinícius Simões. Professor de História, Vinícius é um cara que, se a gente deixar aqui, o podcast vai ter capítulo 1, 2 e 3, tá? Então a gente vai ter que meio que focar aqui, porque quando senta um geógrafo geopolítico com um historiador, você já imagina, ainda mais com a base, né, de conhecimento e as experiências que o Vini teve. E, irmão, seja bem-vindo ao Bola da Vez, tá? Para que a gente possa aqui, na verdade, contar um pouco de quem é o Vinícius Simões, do trabalho, né, do professor Vinícius Simões, um pouco da sua história. Seja bem-vindo ao podcast Bola da Vez. Ô, Júnior, que alegria estar aqui com você. Eu vou dizer também que para mim é um prazer inenarrável. Lógico. Esse é o jargão do Júnior. Prazer demais, Júnior, estar aqui com você. De fato, são 25 anos de amizade, né, cara? Verdade. 25 anos Não são de 25 horas, né, irmão? caminhada, né? 25 anos de caminhada na educação, na política, né? Verdade. Você falou tanta coisa aí que vem à nossa memória muitas outras, né? Verdade, Então, verdade, muita assim, pô, coisa. para mim é uma honra quando você me convidou para vir aqui. Eu fiquei lisonjeado. E tô feliz em estar aqui, não O tenha dúvidas. o prazer é todo nosso. E o Vinícius, cara, o Hã. Vinícius tem uma das histórias que eu falo que acho que todo mundo aqui precisa ouvir, precisa Ai, 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 conhecer. Eu chamo a quero ver. atenção para isso, Olha lá, hein. tá? Vini, Hã. eu queria que você contasse para as pessoas, tá? Porque eu acho essa história, digamos que, no mínimo, curiosa, tá? E que ela abre um leque, né, de pensamentos. Vai dar uma bugada na cabeça da galera, que é exatamente a história de como o Vinícius Simões teve a oportunidade de estudar. Eu não esqueço nunca como você me contou isso, na época eu fiquei Lembro. perplexo. Então, Júnior, assim, a minha formação, na escola não foi muito boa, né, por diversos motivos, né, de família, uma série de fatores, assim, Você vem de Pancas, né? vim de Você é lá do Pancas, interior do eu estado. sou o 6º filho, não é, desses 6 filhos, né, 2 se foram, um se foi num acidente de automóvel, um outro meu irmão Egberto, inclusive fez selva de pedra. Era o carteiro de selva de pedra de 86. Foi vítima do HIV na década de 80, né. Os meus pais se separaram, os meus irmãos, muitos foram um foi pra Europa, outro foi para os Estados Unidos. Embora todos esses percursos ruins da minha família, mas éramos uma família muito feliz. Sim. Mas isso naturalmente, muda um pouco a história de um garoto, né, que tinha muitos sonhos e naturalmente acabou prejudicando um pouco os meus estudos. Eh E eu tive que morar em Pancas, inclusive, quando os meus pais se separaram. Eu tive que ir pra lá morar com meu pai. E eu lembro que a escola pública daquela época não é a escola pública de hoje, né, Júnior? Não A mesmo. escola pública daquela época a gente enfrentava muitas dificuldades, Sim, eu né. sou oriundo de escola É, pública a também. educação, ô Júnior, no passado já vou chegar na história que você quer. Sim, sim. Não, fica à vontade, A está em educa a casa. educação no passado era um instrumento de desigualdade. Ela expunha muito isso, né. A É educação muito nítido. era um instrumento de desigualdade, porque apenas algumas pessoas tinham acesso à educação de qualidade, né. Salas estruturadas, né, uma educação que respeitasse o profissional da educação. Hoje não. Hoje nós estamos num caminho em que a educação passa a ser um instrumento de igualdade. Na medida em que um Estado organizado e forte, Como nós. como o nosso, consegue, né, criar um caminho, e nós estamos percorrendo
nesse caminho em que todas as pessoas, todos os nossos estudantes, jovens e adolescentes, terão acesso à mesma escola. Sim. Vou dar um dado para comprovar isso. Nós, Júnior, já climatizamos 58% de todas as nossas escolas. São 374 escolas. No final do ano, nós vamos climatizar Espalhados nos 78 municípios. municípios. No final do ano agora, nós vamos chegar a 75%. E ano que vem, nós chegaremos a 100%. Isso significa que um jovem, um aluno, seja ele branco, preto, né, seja o bairro que ele mora, seja a condição social, financeira que a família dele tenha, seja a origem dele, todos os alunos capixabas estudarão em salas de aula com temperatura de 20 graus. Isso é dignidade, né, irmão? Isso é dignidade. Acima de qualquer E coisa. Né? tudo isso, no passado, não era assim. Inimaginável. Então, assim, Estudamos em escolas públicas que sequer o ventilador a funcionava. vida toda, eu, como muitos, tive dificuldades, né? E eu queria ser juiz de direito. Ó. Eu queria ser juiz de direito, porque eu trabalhava para um juiz, Sim. eu era estagiário de um juiz, e todo mundo falava que eu tinha que ser juiz de direito, né, e tal. E eu fazia os vestibulares da UFES de direito, porque naquela época era assim, o vestibular naquela época não era brincadeira, Sim, não. não mesmo. Na época que nós fizemos vestibular não era. Rapaz, Não existiam as aí- oportunidades que existem hoje, né? Hoje, como é que você tem acesso ao resultado de um Enem? Acesso. Você vai na rádio, você vai na internet. Naquela época tinha um paredão, cara, lá na UFES. eu Você tinha que lembro. sair de casa, ir lá naquele Conferir. paredão e ver se o seu nome tá lá. Eu fiz E isso. publicamente você ser visto como aprovado ou desaprovado. Era. A gente via as pessoas tristes indo pra casa, Chorando. chorando, e outras felizes ali, né? Era muito mais difícil, não tinha cota, não tinha. Eu confesso que pra eu escapar da ovada no dia, né, da farinha, eu, quando vi o meu nome, eu continuei baixando, lendo, fiz cara de triste, saí, fui abraçado, falei assim, não, desiste não. Ano que vem você volta. E eu lá, no ponto de É ônibus, uma derrota pública. comemorei por dentro. É uma vitória e uma derrota pública. Mas aí eu fazia vestibular na Unesc, fazia vestibular nas faculdades privadas e passava. Mas na universidade, aquele vestibular seco, aquele vestibular seco, desconsiderando toda a nossa história, desconsiderando toda a história de vida de cada pessoa. Você fez FADIC também? FADIC, FADIC. cara, FADIC, Eu Castelo fiz. Branco. É, Rapaz, FADIC, eu nem lembrava da FADIC. eu fiz. Passava em Passei lá. todas, mas quando fazia o vestibular da UFES, FADIC hoje é o Unesc, né? é o né? Hoje é o Unesc. Exato. Hoje é o Unesc. Quando eu fazia o vestibular da UFES, e é claro também, assim, né, eu não conseguia passar. Eu não conseguia passar, não. Fiz umas 3 vezes, não conseguia passar, né. Então, assim, isso foi muito difícil para mim, foi muito duro para mim. Eu precisava dar um up na minha no meu conhecimento, né. E aí, assim, a minha família, né, assim, torcendo por mim, para passar na UFES, só que eu nunca conseguia. Até que um belo dia, Zoculoto, Olha isso aí. algo inusitado aconteceu. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas passaram a acreditar depois da revelação que farei agora. Por favor, Minha surpreenda-os. mãe, Dona Neuza, ganhou na Telecena. Olha isso. Olha isso. Ela existe, é verdade. R$10.000. Naquela época, 1997, Nossa era Senhora. R$200.000 hoje. É muito dinheiro. Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Cara, mamãe morava em Ferrosa, eu morava ali com ela ali, né, bairro Ferrosa. E, cara, assim, por conta de uma série de coisas, minha mãe não tinha muita grana. Minha mãe era secretária de escola, escolar 28 anos no Rômulo Castelo. Uhum. E assim, ela ganhou aquela grana ali, ela tinha 2 coisas a fazer. Ou ela pagava as dívidas da gente, ou ela investia em mim. Olha isso. E ela, cara, assim, até me emociona em falar isso. Paradigma, né, irmão? Me emociona. Ela pegou todo o recurso e pagou um cursinho pra mim no Nacional. Naquela época, né, você tinha 2 grandes cursinhos, Era. né, era o Rato e o Nacional, né. Era. Era isso. Era isso aí. Era os Eu também fiz nacional. Você fez Nacional. E aí, irmão, aquele recurso ela pagou apostila, mensalidade, passagem e tal, e tudo mais. E detalhe, desculpa te interromper, a Claro. história é ótima, mas por que fizemos nacional? Porque éramos alunos de escola pública, eu fazia Godofredo Schneider de manhã na escola pública, e você não conseguia passar se fosse só com a escola pública. Você precisava De um reforço. disso. Você precisava disso, gente. Era necessário, e quem tinha condição pagava, como aconteceu contigo e comigo. Porque essas escolas eram escolas bem estruturadas do ponto de vista de infraestrutura. Eram escolas que remuneravam bem os professores. É isso. Né? Eram escolas que naquela época, em 97... Cursinho era coisa de outra galáxia. Né? Hoje a realidade é completamente diferente, né? Diferente. E aí, Júlio, cara, eu estudei tanto. Um dia da Telecena, Com o dinheiro da Telecena.
Você Eu foi pra estudei dentro. tanto, tanto. Eu saí de Ferrosa, 7 da eu saí de Ferrosa de madrugada, chegava às 7 horas da manhã, 8 horas, entre 7 e Qual 8 unidade que você horas, fez Jardim no Camburi, Nacional? Camburi. Camburi. Chegava lá 8 horas, 8 horas. Estudava, ia na biblioteca, né? Almoçava, estudava e ia pra aula à noite. E pronto. Sabe por quê? Eu não podia. Você agora podia fazer isso porque tinha um recurso que estava É, sendo disponibilizado, né? e outra coisa, cara, assim, para muitos brasileiros naquela época, só tinham uma chance. Eu não podia desperdiçar aquela chance. Eu não podia vacilar com a vida, comigo e com a minha mãe. E com a minha família. Sabe? Qualquer um que ganha na telecena Não é, não que tem mesmo. uma oportunidade. E aí, eu conheci grandes professores. João Leite, lembra dele? Sim, falecido João João Leite, foi meu Leite, que professor me também. inspirou a fazer história. E eu resolvi fazer história na inscrição. Eu estava para fazer direito. E eu passaria em direito, acredito. Eu estudei muito. Você fez uma boa pontuação, né? No final lá, você Nossa, comparou. sim. E aí eu fiz história. Porque a discursiva era a mesma, né? Era mesmo. Era Era mesmo. mesmo. João Essa Leite. geração não sabe que é discursiva, não, tá, gente? A Sabe vida de vocês hoje é um nada, sabe nada, paraíso, tá? paraíso. Vocês reclamam da redação, né? Tá. Um dia a gente vai falar de discursivo aqui. O que era? E o tempo que você tinha pra fazer. Zucolão tá ali com a mão na cabeça, que ele fez também, da nossa época também, olha lá. Careca dele. Eu falando da careca dele, né? Pois é, nossa. Um dia eu cheguei para um amigo meu e falei assim, rapaz, desculpa interromper. Eu falei, cabelos estão mais brancos, né, cara? O que tá acontecendo? Ele falou, pelo menos eu tenho cabelo, né? Já passou a conversa aí, né? Voltando. Mas E aí, sim, Júnior, João te inspirou. eu fiz história e passei, cara. Eu lembro, cara, que não tinha como a gente se comunicar, né? Eu lembro que eu tive que pegar não tinha celular, não tinha nada. Sim. Eu lembro que eu peguei um ônibus, desci na Rua Iperroxo, em Vitória, logo depois de ter pego o resultado lá na universidade. Cara, eu desci correndo. Eu vi minha mãe saindo na rua, me abraçando, com o Dick, Nossa. que era um cachorro nosso ali. Foi uma cena de filme aquilo. E engraçado também, que teve uma outra história um pouco curiosa também no dia que eu fui. Foi eu e Anderson Deodato. Você lembra de Anderson Anderson Deodato? Deodato, sim. Que foi o nosso grande amigo da Sim, física, sim. que infelizmente se Também, foi, né? não deixou. Ele também me incentivou a ser professor. E ele foi comigo lá na USP pegar aquele resultado. Gente, para quem tá assistindo aqui, não era fácil você pegar o resultado. Hoje, você tem o resultado dentro da sua casa, né? Não, sabe? Você tá na sua mão o resultado. Lá não era uma exposição, né? Era um painel. Ou você esperava a rádio anunciar. Era uma lista. A rádio Tropical pegava em determinado horário e começava nome. a anunciar nome por nome, lembra disso? Nome por nome. Geografia, tal. Tudo E os parava. nomes todos, parava tudo pra ouvir o resultado da UFS. Não, ele tinha os melhores comerciais ali. Era isso. Era isso aí. E aí eu e o Anderson lá. E fomos olhar o meu nome, né? História. Né? Vestibular, história. Eu fui procurando meu nome, não achei meu nome, cara. Não achei meu nome. Eu fiquei triste, mas muito triste. Falei, não é possível. E você sabe quando você faz uma boa prova? Sim. Inclusive da discursiva. Sim, que era o divisor de águas. Eu chorei. Aconteceu, rapaz, não passei. Não, vou olhar de novo. Olhei de novo, não tava lá. Eu não passei. Aí eu fiquei chorando, as pessoas foram, não, calma, cara, tenta de novo. Mal sabiam elas da história, que todo mundo tem uma história. Claro. Mas aí, cara, o Anderson foi lá. De repente, o Anderson dá um grito. Tipo assim, Vini, vem aqui. Eu fui lá, todo mundo parou, assim, né? Eu fui lá, abri. Você derrotado ali no chão. O meu nome tava no B. Vinícius. José. Mentira! Mentira! Que era ordem alfabética. Meu Deus do céu. Vinícius José Simões. Mas que eu mudei meu nome pra Vinícius José Simões. Muito bom. Mas te infartaram por causa de um erro de... E você perdeu a matrícula, né? Se você tivesse sido sozinho. Eu podia ter pedido a matrícula. Porque a gente tinha um tempo muito curto pra poder fazer a matrícula. E aí, cara, todo mundo acompanhando aquela história, Essa parte aí você não tinha me contado. Não te contaram, mas assim, tava todo mundo vendo a minha angústia ali, tinha muita gente ali. Ele passou! Aí todo mundo começou a me levantar pro alto. Ele passou! A menina falou assim, que curso que você fez? Eu falei, história! Largaram você no alto. Você não põe no ar, não, senão vai sacanear no ar. Tá ao vivo? Jogaram história. Essa é uma brincadeira que eu A gente aumenta. A sociedade enxergava a gente assim. Quando eu passei em geografia, a minha mãe toda feliz foi falar com uma vizinha. Enxergava a gente dessa Juninho passou na UFS UFS e tal. Uma brincadeira. Aí a vizinha veio e falou, que curso? A mãe falou, geografia. Cara, a vizinha as costas pra mamãe, velho. Sério. Mamãe até hoje tem ranço disso, cara. Mas para finalizar essa parte, eu dependi da sorte para ter uma oportunidade.
Isso que o Brasil tem que se livrar e está se livrando. Aqui no estado do Espírito Santo, sabe, Júnior, né, as pessoas não vão depender da sorte para ter oportunidade. É isso. O Estado vai dar oportunidade para elas. É claro que elas precisam se esforçar. As pessoas precisam se dedicar, né? Mas todas se dedicarão em uma estrutura, em um corpo de docentes, de professores, sabe, um plano pedagógico igual. Inclusive o Estado, através não só de universidades, né, dá essa oportunidade, como através de outros instrumentos também, né? Hoje que o Estado oportuniza as pessoas a terem um curso superior, incentiva. Eu vejo aí o E foi Estado, uma das suas lutas, né, né, Júnior? foi uma das nossas É, lutas, não, mas né? você que encabeçou Das essa luta. nossas lutas, Da Universidade Universidade Estadual. Estadual. Universidade Estadual foi uma Essa luta luta nossa. foi uma luta nossa, mas que você que sempre puxava essa luta aí, eu lembro muito É, bem. uma honra muito grande de É, hoje assistir ela, né, acontecendo. acontecendo. Que não é necessariamente construir uma outra. Não é construir um espaço Tem que físico, ter a né? vaga. Exato. É, e ela, É e ela exatamente. E hoje ela existe. Né? Foi uma bandeira que a gente lutou muito e, graças a Deus, né, deu certo. Agora, tem uma outra coisa também que vocês precisam conhecer. Como é que era pegar um ônibus para ir para a UFES mesmo, Vinícius? Como é que é a Ah, não, história não vou dos contar essa ônibus? história, não. Não, essa história eu não vou contar, Conta a não. história Não, não, do não. ônibus É pra contar mesmo? para a UFES. Vai lá. Mas essa história eu fico com vergonha, cara. Antes da gente entrar aqui nas pautas sérias, Eu vocês fico. precisam conhecer essa Mas história. vai pro ar, você tá ao vivo? Não, Não, não. vai lá. Tá bom. Não vou contar, não, Júlia. Conta, Contar? conta, velho. Tá. Então, cara, assim, quando eu passei na universidade, quando eu passei, pô, minha mãe, bicho, ela ficou assim, a mãe mais feliz do mundo. Moradora de Viver Rosa, sexto filho, nenhum filho ainda tinha Quantos enferrosos estavam na UFES, né? nenhum filho tinha feito universidade ainda. Então, cara, minha mãe falava pra todo mundo que o filho dela entrou na universidade, sabe? E no primeiro dia de aula minha, lá ela preparou tudo. Comprou merendeira, café da manhã, preparou tudo pra mim, cara. Fez um, enfim. Aí, cara, eu fui e eu falei, mãe, vou pro meu período. Eu tava muito ansioso. Ela, filho, vai, filho. Como naqueles filmes, tipo, vá, ganha o mundo, sabe? Sim. Tipo isso. Só com uma música triste. A música inspiradora, né? Mas assim, fui, mas eu tava bastante ansioso. Mas, cara, assim, foi muita luta, entendeu? Pra ser o primeiro dia na universidade, sabe? Você imagina tanta coisa boa, entende? E realmente foi bom, né? Peguei o ônibus ali em Fio Rosa pro terminal de Laranjeiras. Cara, o ônibus tava lotado. Velho. Minha mãe colocou tanta coisa na minha mochila. Mãe, não precisa. Era uma Parecia boca que eu tava indo pra quinta série, cara. Sabe? merendeira. Merendeira, apontador. Tudo. Minha mãe com muito amor, né, cara? Uma lancheta. Cara, e aí, o ônibus muito cheio, eu tava com a mochila em pé. E. Difícil alcançar. Difícil alcançar, né? Chegou, irmão, saiu do terminal de Laranjeiras e eu vi que o ônibus estava muito atrasado. A aula era 7 horas, começava às 7 horas. Cara, era 7h50, eu tava saindo do terminal. Era 6h50, eu tava saindo do terminal de Laranjeiras. Falei, cara, eu vou chegar atrasado. Imagina se eu chegar atrasado na aula, todo mundo lá, cara. Pô, não vai ser legal. E aí, velho, quando chegou ali na rodovia do contorno ali, tá ligado? Sei. Quando embica, Passou o Rômulo Castelo Passou ali, ali. indo ali pro ali é reta do Atlântica aeroporto. Ville, ali. Né? Atlântica Ville, não, Não, ali. Manuel Plaza. Manuel Plaza. Virou ele ali pra Manuel Plaza, porque não tinha aquela estrutura, ele era um grande gramado aquilo ali. Virou à direita pra Manuel Plaza, 7 horas, hora de tipo, o ônibus foi pra crescer. Ah, pelo contorno. Aí peguei o ônibus errado. Eu desesperado, pensando na minha mãe, pensando no Dico, Ai, pensando meu no Silvio Santos. Eu, gente, não posso chegar atrasado. Rapaz, pensando no João Leite na telecena. Tudo, né? Aquele mix. Tô chegando lá atrasado. Aí eu puxei com muito esforço, né? Pra alcançar o. Era um varal que você puxava praticamente, né? Era uma Era corda. a cordinha. Hoje é um botão, né? É um botão. Era a cordinha. Corre no varal, eu puxei. O motorista deu uma freada. Eu fui saindo daquele ônibus. Eu nunca fui tão xingado. Você vai esbarrando em um, empurrando em outro, bate um, e bate no outro, e cai pra lá, e cai pra cá. Rapaz, eu saí igual. Eu nasci. Um bato do Transcom. Eu nasci, né? E o ônibus foi embora. Eu falei, nossa, agora tem que pegar outro ônibus, né? Eu olhei lá do outro lado. Um ponto de ônibus. Eu, bicho, muita gente num ponto, bicho, eu corri tanto. Com a mochila nas costas, corri. Corri, que atravessei aquele canteiro todo, grande. Ali Gigante, né? Atravessei. Quando eu Em fui frente onde o centro de convenções hoje ali. Isso. Quando eu fui atravessando a rua, veio um ônibus. Falei, ufa, eu dei o sinal. Era o mesmo ônibus. Ele deu uma volta, tinha uma obra ali. Terminal de Itacibá. Eu dei sinal assim, quando eu vi que era o mesmo ônibus, eu dei um sinal meio assim. O motorista me olhou assim, é você? Eu falei, não vou entrar nesse ônibus não, vai entrar assim. Eu entrei naquele ônibus, cara, pessoal.
Sim. E aquele baixinho que tá de... Esse cara que atropelou todo mundo pra Tava aqui descer. agora. Eu fiquei na minha, quietinho. Cheguei lá na UFS. Depois de pegar o mesmo ônibus 2 vezes. Cheguei lá umas 7h30, mais ou menos, correndo ali pelo IC3. Cheguei na sala. Não tinha aula. Nem aula teve. De verdade. E, pô, no primeiro dia de aula da UFS, naquela época, Naquela época. não tinha aula, né, bicho? Era aula inaugural. Lá na reitoria. Tinha Debaixo nada. do pé de jamelão lá, Isso comendo aquele mesmo. salgado. Ai, meu Deus, Essa essa história é eu não boa. podia deixar de falar disso, não. Porque eu me lembro disso, assim, sabe? Que a gente, quando a gente riu disso em sala de aula, em sala de professores, né? Você contando isso. Eu contei isso, sabe onde? Ah, No Tonho dos Couros, no stand-up que eu fiz com eu lembro. Fábio Flores, Raquel Ferreira, Vitinho, Vitinho e Renato Albani. Batata, meu ex-aluno. Tá fazendo, tá Focando na nos Praça Nossa orgulhando lá. lá em São Paulo. Exatamente. Mas aí o Ele faz contar essa pegando o história. mesmo ônibus 2 vezes para o mesmo lugar, chegando no tendo aula, e nasce o professor. E aí? Mas nasce o professor. Nasce o professor, um cara apaixonado pela história, pela educação, que o Júnior Bola conhece lá em 2000, lá no Colégio Metropolitano, lá na Serra. 2006 foi Colégio Metropolitano. 2006, né? É. Nasce o professor. Nasce o professor no segundo período. no Porque naquela segundo época período. ninguém queria dar aula. Verdade. Porque você fazia o contrato de designação temporária em janeiro, fevereiro, Verdade. começava a dar aula e receber lá em maio, Nossa, junho. PT, era mesmo. E era um salário muito Lembro. baixo, cara. Saudade Era nenhuma muito disso, mas lembro. Mas pouco. valeu a pena. E ninguém queria dar aula. O cara se formava em história, ia fazer outra coisa e tal. E aí, cara, eu fui dar aula em 2000, no Arnulfo Matos. Primeira escola que eu dei aula, Arnulfo Matos. E aí, cara, você, nosso querido, saudoso Havison. Saudade do Verdade, Havison. saudade, Né? meu irmãozão. Eu sei que ele era seu irmão. Meu irmãozão. Teria feito aniversário agora dia 6 de agosto. O Havison, ele era um... Dia da bomba de Hiroshima. A Sara, minha esposa, chamava ele de o grande urso bondoso. Ele é um cara grande. É verdade. Você olhava pra ele e parecia que ele era um ser humano tão amoroso. Né? Eu tenho a sensação, às vezes, de que ele foi ali viajar e volta. Que saudade. É verdade. Monera. O maluco, ele deu meu compadre, né? Vocês eram os professores. Ainda são, naturalmente. Mas eram, sabe? Vocês davam aula nas melhores Os escolas. maiores cursinhos. Os melhores cursinhos. E eu ali, desculpa, na universidade, participei do movimento estudantil ali também e tal. Mas eu ali queria fazer alguma coisa para que as pessoas não contassem com a sorte como eu contei. Você lembra dos aulões que a gente fazia? Claro, muitos. Muitos. Falei, Júnior, vamos fazer um aulão pra gente dar uma orientação para essa turma da escola pública para fazer o vestibular. Claro. Você fez muitos aulões comigo. Muitos, Você, muitos. Monera, Muitos. Havison, Gilbertinho. Sempre compramos muitos projetos, claro. Vocês- Até hoje eu faço Até hoje, isso. Eu faço isso até hoje. Eu lembro que no último nós reunimos 700 pessoas. Acabei de criar um projeto em Vila Velha agora, na cultura, que é o Estudando Mais, que a gente vai oportunizando estudantes aqui, porque a gente está indo além da responsabilidade da prefeitura. A responsabilidade da prefeitura vai até o Fundo 2. Fundo 2. Certo? Fundo 2, no caso, é até o nono ano. Fundamental 2, até o nono Nona ano, série. exatamente. Fundo 1 e Fundo 2. E a gente criou o Estudando Mais aqui em Vila Velha, Que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, que maravilha. a gente está fazendo na Biblioteca de Vila Velha, na Prainha, e esse projeto lá, ele está recebendo a cada 15 dias nos sábados, tivemos a segunda edição agora no último sábado, Uhum. alunos que não podem pagar, e eles estão indo para lá com professores voluntários que estão lá. Peguei uma seleção de professores de pré-vestibular, todos toparam ir lá voluntários fazer o Voluntariamente. trabalho. Maravilha. Conto com você pro sinal pro ano que vem. Pode contar mesmo. Conto Quero ano que vem. ajudar. E aí, cara, eu falei assim, não, precisamos fazer alguma coisa. Fizemos diversos aulões, ali no Arnulfo Matos mesmo. Lembra do IFES, na época do Granja? Sim. Você estava lá? Granja, claro. 700 alunos. Foi. Cara, nós fizemos uns 10 aulões. Mais ou menos. Muita coisa. Muita coisa. E aí, cara, eu vejo alunos hoje que são, né, que já são formados, têm profissão, né, advogados, né, professores. Fala assim, Não, encontramos com eles de vez em sempre. fala assim, pô, Vini, aquele aulão Eu me estava naquele aulão, ajudou, cansamos de ouvir isso. me ajudou, né? Cansamos de ouvir isso. E aí, Júnior, daí é que nasce o político. Uhum. Algumas figuras políticas de Vitória me procuraram. Era onde eu ia entrar agora, porque essa era uma época onde você lembra bem que se alguém falasse pro Júnior Bola, você tem que ser candidato, eu matava um. Sim, eu também não queria. enfrentava. Eu Você também lembra não. disso? Eu também não. Eu achava que eu podia contribuir muito mais na sala de aula. É. Nós estamos aí nos idos de 2006, É. 2007,
né? E a gente tinha uma versão política assim também, né? Tipo assim, Exato. era uma versão. Mas as figuras que me procuraram naquela época, né? O Luciano Rezende, o Gandini, aquelas que foram quem me procurou, que era o PPS naquela época, PS. comecei a observar esses caras, né? E vi que eles são pessoas. Na época também, o Cláudio Vereza também me procurou, que foi um Sim, excelente grande amigo, deputado sim. estadual, Grande né? amigo. O professor Roberto Carlos, lá naquela época Sim. também. Então eu dei uma chance a isso, né? Me filiei ao partido, disputei a eleição em 2008, não ganhei, mas foi o primeiro momento. Eu acho que talvez, modéstia à parte, eu tenha sido um dos precursores de, junto com o Roberto Carlos, né? De Foi. De professores da professores política. que se propuseram a enfrentar o pleito. E E mesmo naquela primeira campanha que a gente teve junto, a gente trabalhou, a sim, gente conseguiu unir a educação de uma forma que não ocorria antes. é, Mesmo assim, você saiu com uma votação muito expressiva. Foi foi 800 e poucos 876 votos, não votos. é? É. Foi Sem muito recurso forte. Sem nenhum. nada. Foram votos orgânicos ali, é. A gente fazendo almoço pra É. pagar a Eu lembro janta, daquele almoço, é. né? Lá no prédio onde eu morava ali, na Rua da Penha. Exatamente. E aí, perdi a eleição, né? Mas o Gandini me convidou para assessorá-lo, né? Uhum. Mudei para o centro da cidade, liderei a construção da Amacentro, a Associação de Moradores do Centro. Conquistamos a feira da Rua 7, que existe até hoje, e ganhei a eleição pedindo voto na feira. E uma associação com visibilidade até o dia de hoje. Visibilidade de Muita visibilidade. todo ponto de vista. Exatamente. Né? E o engraçado é que eu pedi voto na feira. Na feira. Ganhei a eleição na feira. Olha isso. Depois, fiz um trabalho muito forte de valorização do centro. Levamos muita coisa para o centro. Muita coisa. No entanto, que a minha votação, que era de 2.673, na primeira que eu ganhei, Sim. 4 anos de mandato, eu fui para Você 4.404. dobrou. Mais que dobrou. 4.404 votos. Eu lembro. Resultado do trabalho no centro de Vitória. Eu lembro. Em seguida, presidi a Câmara. E fora a banquinha, né? Tem histórias maravilhosas também, né? Que o Vinícius foi o cara que inaugurou no Espírito Santo, pelo menos no Espírito Santo, né? Botava o bannerzinho, sentava lá, né? Converse comigo, né? Vem aqui conversar com o vereador aqui e tal. Você botava a banquinha ali, né? Fale com o vereador. Fale com o vereador. Fale com o vereador. Colocava a banca ali na Costa Pereira, simples, uma mesa, 2 cadeiras, papel e caneta, para anotar as coisas, né? As pessoas querem falar, querem. Às vezes o vereador tá aqui, não é possível. Tem que ter coragem para ir pra rua e falar com as pessoas. Tem. Tem que ter uma mão limpa, Tem. sabe? Tem que ter o coração puro. Você tem que ter reputação para você no meio do povo e falar. E ouvir, na verdade, né? Ouvir, né? Fiz isso muitas vezes, em vários lugares. E por aí se enfrentando os gozadores, né? Que tinha aquele cara que ainda passava você e falava: Oi? Não, teve um cara que falou o seguinte. Teve um cara que chegou, o senhorzinho chegou e falou assim. Ele leu assim, fale com o vereador, ele me contando, né? Aí ele chegou e falou assim: Oi, vereador, tudo bem? Eu falei: Tudo bem. Aí ele falou: Tá bom, tchau. E foi embora. Eu falei: Mas eu não entendi. Ele falou que não era pra falar com o vereador. Eu falei: Falei. Tá tudo resolvido. Ainda tinha Foi isso. embora. Mas até Foi isso é uma maravilhoso. brincadeira dele, É, mas mas é foi legal. maravilhoso, Foi maravilhoso. Mas muitas coisas dali viraram políticas públicas, leis, sabe? Indicações para a solução do dia a dia das pessoas. E os mandatos vieram, e aí o Vinícius se torna presidente da Câmara Municipal de Vitória. Me conta O isso. Vinícius, lá de Vila Verde, lá de Pancas. Me conta Do essa interior de história. Pancas. Né? Bom, né? Fui eleito em 2016, outubro, né? Reassumi em 2017 o mandato, né? Certo. E tem a eleição da presidência da Câmara. Os vereadores me deram essa oportunidade. Presidir a Câmara, para mim, foi um dos momentos mais importantes, talvez o auge O auge, né? de um agente público em uma cidade. Ser prefeito realmente é um outro ponto, mas você presidir o parlamento, em minha opinião, tem a mesma ou maior importância do que um prefeito. Era isso que eu ia te perguntar. Porque você não está gerindo somente uma cidade. Você está gerindo ali, na verdade, vaidades, você está gerindo ali ideologias completamente contrárias, e você tinha muitas vezes que fazer o papel de partícula apaziguadora. O papel do presidente é esse, é de acalmar ânimos, né? Porque você pegou e você foi presidente numa época onde começava essa onda da polarização. Estava Começando né? essa Não polarização, estava essa ainda. frente né, de divisão, de polarização no nosso país. Já eu lembro que você enfrentou algumas situações à época, Uhum. né, já nessa linha, né, e que conseguiu ali com muita habilidade, né, lidar com isso. A presidência da Câmara tem 3 coisas que eu gostaria rapidamente de ressaltar. Eu peguei a Câmara em 12º lugar em transparência. Entreguei ela em primeiro. E quem falou isso é o Tribunal de Contas. Tá Não é o Vinícius que está falando, Não. é o TC, né? É o TC, tá nos anais da casa, tá registrado.
Segundo, nós economizamos R$ 4 milhões, que era muito naquela época. Eu tinha um orçamento de 26. Economizei 4, cortando Caramba. gastos. Peguei esses 4 milhões, lógico, eu dialoguei com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, dividi esse recurso entre todas as escolas públicas municipais, direto no caixa escolar delas. Direto para a escolar. Climatizaram. Parece. Cada escola fez o que achava melhor E aí vem o para a propósito, realidade né? dela. E aí vem o propósito exatamente de um professor estar à frente de um mandato com uma responsabilidade maior e que realmente possa focar na educação. E aí, dentro dessa linha, o Vinícius deixa de ser vereador, o Vinícius se transforma em subsecretário de esporte e o Vinícius Simões agora está igual pinto no lixo na educação do Estado. Me conta essa experiência e mais do que isso. Você acaba de falar aqui exatamente de levar dignidade, né, para o aluno, para as famílias, para as comunidades, porque não importa se essa escola pública esteja no centro de uma cidade ou se ela esteja lá no interior, do subinterior, se seja a escola quilombola lá de Graúna, lá em Itapemirim, né? Porque na minha experiência de subsecretário de Direitos Humanos, eu também rodei esse estado inteiro, a gente frequentava muitas escolas com vários projetos, tal, e conhecíamos muito, e sabíamos o que poderia ser melhorado, sabemos da vontade do governador Renato Casagrande, do secretário Vitor De Angel, e aí vem você, um professor com essa vasta bagagem também, que já tinha feito, né, um trabalho voltado para isso, e de repente você vem para uma área que é uma área que pouca gente sabe a importância que tem dentro da educação. Fala um pouco para gente. Exato, exato, Júnior. Primeiro, reconhecer que o governo Casagrande, naturalmente o secretário Vitor De Angelo, decidiram, que é uma decisão, A decisão, é uma decisão de escolha, governo. é uma escolha pública, Sim. investir na educação. São 4 bilhões de reais na educação. 4 Entende? bilhões. Na educação. Ultrapassa os 25%. Claro. Entende? Claro. Você não Então, trabalha na assim, é média. uma decisão. O governador Casagrande decidiu, né, assim que assumiu o governo, juntamente com o Vitor, que assumiu também na mesma época, Sim, junto. fazer isso. Né? E onde eu estou hoje, na Subsecretaria de Suporte à Educação, a SESI, que tem uma equipe maravilhosa, uma equipe muito dedicada ali dentro da SEDU, está revolucionando as estruturas das escolas capixabas. No futuro, Júnior, no futuro, daqui uns 50 anos, não sei, as pessoas perguntarão: quando é que as escolas capixabas públicas se tornaram escolas de alto nível de padrão estrutural? Foi nesse recorte de 2019 a 2026. Uhum. Né? Quando todas as escolas foram climatizadas e os alunos estudaram em temperaturas adequadas? Quando que todas as escolas tiveram salas de AEE para atender alunos com deficiência? Para fazer atendimento psicológico? Quando é que todas as nossas escolas tiveram auditório, quadra, refeitório, laboratório de ciências, informática, laboratório, diversos laboratórios de matemática, de física, no Espírito Santo? Entende? Quando é que nós alcançamos o melhor IDEB do Brasil? Que foi agora 24. Sim. Quando é que nós alcançamos a melhor alfabetização em idade certa? Quando é que nós alcançamos a melhor média nacional pública na redação? É neste período, é neste recorte, porque houve uma decisão pública do governo e da secretaria. Quando esses alunos tiveram a oportunidade de fazer um intercâmbio. Quando esses alunos tiveram a oportunidade de fazer um intercâmbio. Intercâmbio. Quando esses alunos tiveram a oportunidade de ter um centro de línguas. Não sei se eu vou cometer uma gafe, mas um IASIG dentro da escola. Sim. Sim. É isso mesmo. E aprender inglês, espanhol e ir para Londres. Ir Ir para o Canadá. Exatamente, poder, Né? né, trazer isso aí para a sua vivência empírica, né, para poder praticar. E onde eu estou ali, o Júnior, é infraestrutura. Climatização, obra, transporte, alimentação escolar, mobília, segurança e limpeza. A alimentação escolar tem relação direta com a aprendizagem. O transporte escolar seguro tem relação direta com a aprendizagem. Você leva o aluno naquele local. Diretamente, Uma claro. sala climatizada com ar-condicionado tem relação direta com a aprendizagem. Uma escola segura, com profissionais treinados, garante sensação de segurança, tem relação. Uma escola limpa, bem cuidada, conservada, tem relação com a aprendizagem. Então, esse suporte, ele é fundamental para terminar. Não há, Júnior, nenhuma política pedagógica que se sustente sem essa base, Sem estrutura. sem essa estrutura. Não mesmo. Não mesmo.
Sabe por que que não? Eu falo como um professor que ficou 12 anos na rede estadual e trabalhava numa escola que hoje não seria construída. É uma escola que era insalubre. Eu fiquei muitos anos no Silvio Rocio, em São Torquato, que era uma escola improvisada. Dava quase Certo? 50 graus. É isso aí. Temperatura Em ambiente. cima de uma pedra, entendeu? Numa rua sem saída, sem quadra, sabe? Uma micro cozinha, salas, 2 andares, piso, um pátiozinho minúsculo que não cabia. Se todos os alunos descessem, era meio Singapura. Se todos os moradores descerem dos prédios para a rua, não cabe todo mundo e esburra para o mar, que a ilha de Singapura é assim. 5 milhões de pessoas do tamanho da Ilha de Vitória, ninguém pode descer ao mesmo tempo, todo mundo pode descer. Era isso, se fosse, os alunos não podiam, tinha que ter 2 recreios. Porque se todos os alunos descessem ao mesmo tempo, não cabia no micropátio que existia, e nem a estrutura da cozinha tinha como ofertar merenda para todo mundo junto. Então, quando eu volto lá, 1990, e eu não vou falar quanto para entregar a idade, né? Que era essa a realidade. E hoje você vê, eu visitei escolas no Espírito Santo, escolas públicas, Não perdem com para as privadas. refeitórios Não que perdem pras nem privadas. privadas têm, Que nem privadas. nem escolas privadas têm. Refeitórios, assim, amplos, de qualidade, tudo novinho, tudo organizado, entendeu? E outra Com horário coisa, para começar, para nós alimentar e temos tal. que. E quantas refeições por dia em algumas? Porque Exatamente. tem as escolas que são integrais, quantas por dia? Nós temos que Dá agradecer. suporte para tudo Nós isso? temos que agradecer as escolas privadas que fazem o papel dela. Sim, claro, Não é claro, piorar a claro. escola privada, é melhorar a pública. É melhorar a pública. Né? É trazer Você equidade. sabe qual é a maior empresa de transporte do estado do Espírito Santo? Hum, A Sedu. olha isso. A Sabe responsabilidade. por que é a maior empresa de transporte do estado do Espírito Santo? Porque a minha gerência de transporte, ela tem 4.500 rotas e 2.500 veículos, aproximadamente. Gere 4.500 rotas e 2.500 veículos, aproximadamente, transportando diariamente 53 mil alunos. Qual Meu empresa de Deus. transporte faz isso? É verdade. É a maior É empresa de verdade. transporte. Inclusive, um abraço e gratidão aos meus queridos servidores lá da gerência de transporte, que é ligada à minha subsecretaria. Que os números do Espírito Santo hoje da educação, eles são indiscutíveis, isso aí é, sabe? Não tem nem o que dizer. Perto da educação que nós É vivenciamos, orgulho lá fora, Júnior. sim, perto da educação que nós vivenciamos, nossa geração começou, como você começou também, na escola pública, eu comecei como DT, naquele período nebuloso, né, que nós citamos aqui, mas hoje, realmente, comparar quando você olha para trás, você fala, meu Deus, como? Né? Como que era negligenciado? Tudo bem, os momentos econômicos mudaram, o Espírito Santo hoje é outro estado, o Brasil é um outro país. Mas se você né? parar para pensar, tem estados no Brasil hoje que não estão na mesma situação que o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo é referência no Brasil. Brasil. A condição econômica é igual para todo mundo nos estados brasileiros. Mas a capacidade de organização, de transparência, né? Assim, de referendar, né? E que sirvamos de exemplo para os demais estados. Claro, exatamente isso. E como a gente falou um pouco de Brasil agora. Mas não... antes, Júnior, perdão, é importante registrar. Perdão, Júnior. É importante registrar que o governo Casagrande, o nosso governo, o governo do Vitor e do nosso vice Ricardo Ferraço, é um governo que tem uma meta na educação. Está alcançando essa meta a cada dia. É que independente do estudante ser branco, preto, menino ou menina, onde ele morar, a origem dele, a condição social dele, ele vai estudar numa excelente escola, de altíssimo padrão. É um governo que está construindo igualdade na educação. A educação no passado era um instrumento de desigualdade. Hoje é um instrumento de igualdade. Todos É só têm pegarmos acesso aí as avaliações, né, que são à feitas. educação As de avaliações são qualidade. feitas, os resultados, né, e as avaliações que são feitas, porque nós não estamos falando somente de um governo que exalta algo que não entrega. Nós estamos falando de um governo que entrega, que tem devolutiva disso. Eu ouço de muitos pais, eu tenho muitos amigos que têm filhos nas escolas do estado hoje, que estudaram no estado comigo, entendeu? E que eles falam hoje que se tem uma coisa que eles não precisam se preocupar hoje é com a educação dos filhos, com a escola. Não pode fazer diferença o aluno estudar na escola pública ou privada. Não pode fazer, entende? É isso. Não pode fazer diferença, né? É isso. Nós temos que fortalecer as escolas privadas, né? Dar condições para que elas possam continuar fazendo o seu papel, entende? Mas muita gente não pode pagar. É isso. E quem não consegue pagar a escola privada, tem uma escola igual ou melhor que a privada. Exatamente. Entende? Como realmente os números mostram em alguns dos nossos municípios. Né? Em alguns dos nossos municípios, os índices e números mostram, inclusive, um índice de aproveitamento de notas, principalmente no Enem, né? De redação. O Espírito Santo é um estado que se destaca muito, né? Por esse trabalho que é feito e tal. E um preparo, né, que é feito. Hoje existe essa preocupação de preparar o menino para o Enem. Né? Coisa que na nossa época não tinha. Os professores, alguns tinham muito boa vontade, né?
mas eles não tinham obrigação. É. No Enem, para terminar essa parte, a escola Vitório Bravin, em Marechal Floriano, Marechal, é a nossa número 1 no Enem. olha isso, olha isso. Tá? Então, acho que né, e assim, isso mostra, né, na verdade, que o trabalho bem É. feito, ele atinge todos os municípios e o resultado ele vem, né, de todos os E é lados. claro, né, Júnior, esse esforço, ele não teria nenhum sentido e não teria nenhum resultado se não fosse a dedicação dos nossos professores. Dos nossos professores, dos nossos diretores, do É trio isso, gestor, é isso, certo? é De isso. todos os servidores que fazem parte do Não ambiente tenha escolar. dúvida disso. Não tem investimento nenhum, vontade nenhuma, se os nossos professores o resultado vem dali. É Nós dali. damos condições É para que isso, eles tenham esse é resultado. isso. E uma coisa que é importante nesse contexto todo, é um governo que coloca professor para dialogar com professor, professor para lidar com professor, né, quem fala é quem tem chão de escola, tem história, É um né, de governo chão que de ouve. escola, que ouve, É. né, que Dialoga. dialoga, exatamente isso. E não podia terminar esse podcast de forma nenhuma, essa conversa nossa, pedindo uma opinião de um historiador, né, de extrema qualidade como você, que eu conheço o seu trabalho também e sei a paixão que você tem pela sua área, o atual momento político do mundo. Nós vivemos aí dentro do século XXI, na geopolítica, a gente aprendeu que impérios nascem, sustentam-se e, em determinado momento, eles desmoronam. E a história, melhor do que isso. Eu aprendi em história sobre o Império Romano, sobre, né, sobre outros, diversos outros impérios que a gente aprendeu e que simplesmente desapareceram. Qual é a visão da história hoje para esse momento onde nós temos um Estados Unidos que parte para sua última cartada para cima de entes que estão crescendo economicamente como a China? Havia uma previsão, né, de que a China até 2030 ultrapassaria, né, os Estados Unidos, o que deve se antecipar, isso deve acontecer antes de 2030. Nós temos um BRICS fortalecendo, né, cada vez mais, que os Estados Unidos ataca esse BRICS e tenta desmoronar e despencar esse BRICS, se reunindo em separado com lideranças tentando aí desorganizar. O que a história está observando desse contexto? De que novos impérios crescem e um se mantém, de que um está ruindo? Como é que é isso? O que Olha, a Júnior, história pensa? vou tentar dar uma contribuição. Na época dos impérios não havia democracia. Você tinha os imperadores, você tinha o rapaz, você Ágil, foi ágil aí, hein. Filmou isso aí? como um gato. Rapaz, tem que fazer um Vai ter que fazer o vai ter gatinho que do cara lá. rapaz, não foi combinado não, né. Não foi, Não, não, jamais você será. nem conseguiria fazer isso combinado. Se tivesse ensaiado, não pode cortar, não. Você tem que ir pro pessoal Não, entender o que vai, está vai, acontecendo vai, aqui, vai, ué. vai. Nos impérios, né, desde o romano, né, o Império Egípcio, o Império Persa, né, o Império Grego, né, os impérios que vieram, né, depois vieram as monarquias, né, não havia democracia. Então, assim, a decisão do líder era uma decisão pessoal. Talvez ele consultava um ou 2 conselheiros ali, né, e tomava aquela decisão, entende. Hoje nós estamos numa democracia, né, e os nossos líderes, eles são eleitos. Não vale aqui julgar processos eleitorais agora, Sim, mas o Trump foi eleito, o sim. Lula foi eleito, todo mundo foi eleito, o Trump foi eleito. Quando o Trump é eleito, a gente acredita que o que ele fará é a vontade daquela população, que é a democracia, né, indireta, né. Eu não acho que o que o Trump está fazendo é a vontade da maioria da população norte-americana. Uma Importante essa primeira observação. é uma primeira observação, entende? Porque isso tem a ver também com a queda ou a manutenção de um império, De um de um status, né? status, né. Status quo. E naquelas épocas também, você não tinha muitos mecanismos de protesto, cobrança. Hoje você tem, né, mecanismos internos, inclusive externos, de contestação, né, dessa postura dele, né. Assim, eu acho que o mundo, ele 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 tem uma ordem, né, e essa ordem ela vai se modificando Passar do com o tempo. passar do Exato. tempo, né. Eu acho que é uma grande oportunidade, assim, a gente sempre vê oportunidade nos problemas, né. Eu acho que é uma grande oportunidade para uma nova ordem. Uma nova ordem. É uma grande oportunidade. O Trump talvez esteja Muitos já dando discutem isso. uma grande oportunidade para uma nova ordem, um novo Uma virada de um página, novo né? alinhamento, entende? Que alinhamento que eu gostaria que houvesse? Um alinhamento que respeitasse a soberania das nações, né, um alinhamento que pactuasse os principais temas do planeta, Diminuísse os conflitos diminuísse os e não conflitos. criassem mais. Assim, não ter conflito
A história nunca não teve É conflito. uma utopia, É uma né? utopia. Mas que o diálogo fosse o máximo possível, entende? Para evitar o conflito. O que elimina o conflito? O diálogo, a conversa, né? Um cede daqui, outro cede dali. Eu acho que Até porque guerras nunca são somente beligerantes, né? não, Guerras, elas também são ideológicas, elas também são comerciais. E nós estamos vivendo nesse momento uma guerra comercial. teve guerra biológica, Biológica, né? Então, guerra, exatamente. guerra de informações, Guerra não é um contexto guerra somente de bélico, dados, né? não é Não é o um contexto somente bélico. bélico, né? O bélico vai, acho que no último caso ali, É né? uma coisa mais Eu acho, extrema. eu acho que um novo momento pode vir de um reequilíbrio, porque a gente não tá falando só de China, tem o BRICS, Aham, tem o BRICS. né? Tem uma União Europeia Uma União Europeia organizadíssima. organizadíssima. Tem alguns erros ali, algumas falhas, mas é uma União Europeia organizadíssima. Eu acho que esse movimento que o Trump está fazendo foi ruim para os Estados Unidos, porque a não ser que ele já imaginava que os Estados Unidos viriam para uma queda, né? Mas Sim, essa situação, eu posso estar equivocado, mas essa situação, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho assistido, ela vai trazer um reequilíbrio mundial, que vai dar importância para o Brasil, e está dando claro. para Vultuosidade. a África do Sul, por exemplo, para a Europa, É. que sempre ficou meio apagada no ponto de vista Sim, econômico, né? sim. É sempre Rússia, Estados Unidos, China, Japão. Então a Europa Ah, sempre. ninguém conhecia Ursula von der Leyen, né? Agora É, todo dia você ouve falar da é, pessoa que resolve a economia da União Europeia. é. Eu acho que o mundo precisa conversar, cara, porque assim, as pessoas não sabem, mas tudo isso impacta no dia a dia das pessoas. Impacta na compra da carne, na compra do leite, né? Na geração de empregos, E né? muitas vezes eu quero prejudicar um país e acabo fortalecendo o sistema, né? Exatamente. Porque o mundo de hoje é muito diferente das crises do passado, onde você fala, ai meu Deus, você que é um professor de história, lembra muito bem que 1930, o telefone tocou, Vargas atendeu, ó, não vamos comprar mais café, tá? Tchau. Exatamente. É. Pô, desmoronou, tivemos que do nada virar um país que nós não É. éramos, né? E E agora? fez o problema a E fez solução. o problema a solução. Né? Fez Por do exemplo, limão não vai limonada. ter mais cartão de crédito como é que é? Visa, não vai ter mais cartão de crédito Mastercard, Mastercard. mas surgiu o PicPay. Claro, E que nós nos claro. organizemos para que a gente. É. O mundo hoje, ele se reinventa. E o brasileiro muito mais se reinventa rapidamente. bastante. Brasileiro, então, né? E logo quem? É Brasileiro. Pois é. Eu Então, penso assim, entende? é isso. Mas eu torço muito para que o povo norte-americano. Eu acho, cara, assim, para que o povo norte-americano, o povo latino-americano, a Europa, sabe, o sul da África, chega num consenso, gente. Eu acho que essa beligerância tarifária, né? Isso, bem usado o termo. Beligerância É, tarifária. ela não é. Salutar, né? Não é salutar e, cara, não depende de quem é de direita nem de esquerda. É Sabe? isso. Todo mundo é Não afetado, depende, né? porque o empresário de direita, ele Tá vai sendo ser afetado. É O isso. empresário de esquerda vai ser Também vai ser afetado. O afetado. trabalhador de direito vai ser, o esquerdo vai ser. Então, É isso. é o momento da gente respirar, ter equilíbrio e a gente conversar sobre esse assunto com calma e a gente torcer para que nossas lideranças tomem um caminho, né? As nossas lideranças mundiais tomem um caminho, mas que trará um equilíbrio maior no mundo hoje e colocar em visibilidade nações que não tinham tanta visibilidade. Isso é O fato. Brasil vai fazer comércio com outros países, se não puder fazer comércio. Já está acontecendo. Já está né? acontecendo. Já está acontecendo. Já está É uma acontecendo. oxigenação econômica mundial. Exatamente isso. Gente, ó, perceberam que daria Daria. horas, né, de conversa, mas eu quero dizer para você, Vinícius, o prazer que foi tê-lo aqui, meu irmão, tá? Obrigado pela contribuição, parabéns pelo trabalho desenvolvido na secretaria e pela Secretaria, né, de Educação do Estado do Espírito Santo. Realmente o nosso estado hoje é uma referência e eu vejo que a busca é só por melhorar, não há acômodo por parte, né, do secretário e de sua equipe com o que já foi conquistado, que na verdade quer deixar um legado ainda maior, porque isso você traz também uma obrigatoriedade para as gestões de que elas não conseguirão retroagir, né? Nós estamos falando de um Estado hoje, tem um fundo soberano, está sendo criada uma poupança para governos futuros, né? Sejam de segmento ou não, eles vão ter uma grande responsabilidade sobre o legado que está sendo deixado, né? E é um legado que tem trazido aí uma vultuosidade, uma vitrine muito grande para o Estado do Espírito Santo. E você que faz parte, né, desse time, né, tá de parabéns, que a gente consiga continuar crescendo aí com o nosso sistema educacional e que a gente possa deixar ainda mais legado, né, para gerações futuras. Porque é o que você acabou de falar aqui. Não depende de ideologia, né? Depende de trabalho. E a gente tem que deixar um trabalho, porque não importa se o capixaba é de direita, de esquerda, de centro, se ele não está nem aí para a política, tá? Ele é um cidadão que é diretamente afetado pelas decisões do governo e também pelas ações do governo.
Meu irmão, muito obrigado. Obrigado. Uma honra tê-lo aqui. Ô, Júnior, eu que agradeço. Assim, quero aproveitar para mandar um abração para toda a minha equipe lá da SESI. Né? Tem o Marcelo Amorim, tem o Wilson, o Gison, que também lideram junto comigo lá. Todo mundo é uma equipe fantástica, ô Júnior, que faz tudo isso acontecer ali na base. O secretário Vitor De Ângelo tem feito um trabalho incrível, sabe? Vamos trazê-lo aqui. É um ser humano muito dedicado. Vamos trazê-lo aqui. Humano Quero trazê-lo e aqui. dedicado à educação. Então, assim, eu tô vendo isso de perto, né? Então, agradecer também ao empenho dele. E, poxa, você, meu irmão de 25 anos de estrada, foi muito melhor do que eu imaginei essa conversa aqui. Com certeza. Papo flui. Papo flui. Naturalmente, né? Naturalmente, e lembramos de velhas histórias. E você é um irmãozão, ô Júnior, que eu tenho um carinho enorme. Você, a Juliana, né? A Winnie. Recíproca é E verdadeira. toda a família. E um abraço da Sara e da Dani pra vocês também. Com certeza. Um beijo no coração da Sara, que foi minha aluna. Foi. Também, né? Tive essa honra. Uhum. Né? Anne ainda pode ser. Também. Pode, Poderá ser. seria uma também. honra. É natural, né? Verdade. É natural. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Galera, estivemos aqui com o Vinícius Simões, subsecretário de Estado na área de educação. E com essa experiência vasta que vocês acabaram de ouvir, né? E lembre-se, pegue um ônibus certo, né? Pegue um ônibus certo. Procure certificar-se, né? De para onde esse ônibus está indo. Para que você não tenha que descer desse ônibus, pegar o mesmo ônibus. Valeu, galera. Abraço. Terminou? Eu não falei compre telecena.